Mais um conto que eu li do Machado de Assis e trouxe aqui para nós conversarmos e divagarmos. Eu estou falando do conto Luís Soares. Este conto se encontra na coletânea de contos chamada Contos Fluminenses. E é sobre este conto que vai ser este vídeo. Mas antes de começar, deixe-me apresentar. Meu nome é Roberjan Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que eu me apresentei, deixa eu pedir um favor. Se inscreve no canal e deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Lembrando que o seu like e a sua inscrição são fundamentais para ajudar este canal. Agora, de fato, começando o vídeo, vamos falar desse conto chamado Luís Soares. Mas antes, só deixa eu definir para você, explicar aqui em termos leigos o que seria um conto. Conto são histórias um pouco menores, de vários gêneros literários. Pode ser ali do gênero do horror, terror, um gênero romântico, um gênero de fantasia. Conto é uma história que é concisa, direta ao ponto, geralmente tem menos páginas, 20, 30, 40 páginas, e você lê rapidamente, lê ali em 20, 30, até 50 minutos, tá? Então são histórias bem rápidas, mas nem por isso são histórias ruins. Geralmente são histórias muito boas, principalmente os contos do Machado de Assis que eu estou lendo neste momento. Agora, vamos de fato falar deste conto chamado Luís Soares. Neste conto nós temos alguns personagens que são muito importantes. E dentre eles nós temos o próprio Luís Soares. O Luís Soares nos é apresentado como um herdeiro bom vivant, que só aproveita a vida. Ganha ali muito dinheiro, ele já herdou muito dinheiro e por causa disso ele não precisa trabalhar. Então ele vive aproveitando a vida. Ele vive uma vida totalmente boêmia e nada abstêmia. Como por exemplo, ele troca o dia pela noite, ele dorme de dia e aproveita a noite toda, gosta de uma noitada esse Luís Soares. E ele aproveita porque de fato ele ganhou uma herança, né? Ele é um herdeiro, ele tem muito dinheiro. O problema é que o Luís Soares, ele aproveitava tanto a vida, que ele não prestou atenção que ele tinha que cuidar do seu dinheiro, porque um dia esse dinheiro poderia acabar. Então ele focou só em aproveitar a vida. E o tempo passou, e um belo dia, talvez não tão belo para o Luís Soares, ele recebe uma carta do banco. E nesta carta do banco, ele é informado que o dinheiro dele está praticamente acabando. No começo do livro é dito que ele tinha lá cerca de 150 contos de réis, se eu não me engano, e na carta ali ele é mostrado que ele tem apenas 3 ou 6 contos de réis. Ou seja, quase nada pelo que ele tinha antes, se comparado com o que ele tinha antes. E ele entra em total desespero. Ele começa a pensar: como que eu vou viver a minha vida agora? Eu só tenho isso de dinheiro. O meu dinheiro vai acabar logo logo. Isso aqui não dá para 2 semanas. E ele entra ainda mais desespero. Por quê? Porque ele pensa que talvez ele tivesse que trabalhar. Como que ele teria que trabalhar para se sustentar? E vocês vão perceber que esse personagem chamado Luís Soares, ele é totalmente avesso ao trabalho. Trabalhar é a última coisa que ele quer na vida. Na realidade, ele tem uma total ojeriza ao trabalho. Então isso seria o fim do mundo para ele. Ele fica tão consternado com o dinheiro dele que está acabando, fica tão preocupado com isso, que ele pensa até em dar cabo à própria vida. Ele fica pensando o seguinte: bom, qual o sentido de viver essa vida? Agora que eu perdi o meu dinheiro, metade da minha vida já se acabou. Não tem mais por que querer viver. Então ele começa a pensar essas coisas. Mas é óbvio, né, que antes dele tomar qualquer decisão, ele vai conversar com algum amigo. E ele encontra um amigo chamado José Pires, que na cabeça do Luís Soares talvez seja um bom amigo. E se você ler o conto e prestar atenção, você vai ver que talvez o José Pires nem seja tão amigo assim, né? Mas o fato é que o Luís Soares foi conversar com ele e pediu algum conselho para ele. O Luís Soares conversou com José Pires e explicou toda a situação para ele, explicou que ele já estava até pensando em dar cabo à própria vida, porque não tinha dinheiro, não tinha mais sentido em viver aquela vida. E o José Pires diz: calma lá, vamos aqui pensar algumas alternativas, vamos bolar algum plano aqui. E o José Pires começa a devagar e conversar com o Luís Soares e passa ali algumas ideias para o Luís Soares. E a primeira ideia que ele apresenta é a seguinte: você já não namorou a sua prima chamada Adelaide? Ela tinha ali 30 contos de réis, por que você não procura ela e não se casa com ela para levantar esse dinheiro, para ter mais dinheiro?
E daí aqui cabe ressaltar que, de fato, o Luís Soares ele namorou com a Adelaide, que era a prima dele, só que o problema é que este romance, na realidade, não era um romance. Este romance, né, este namoro, foi mais ali por parte da Adelaide, que a Adelaide era comprometida com esse namoro e gostava do Luís Soares. Mas o Luís Soares não sentia quase nada por ela. Namorou ali, mas aquele namoro de mão única, que só uma pessoa gosta e a outra está namorando por namorar, mais por conveniência naquele momento. Então, voltando lá na história do José Pires, que apresentou essa proposta para ele, o Luís Soares pensou, não, isso não vai dar certo. E 30 contos de réis não é quase nada. Eu tinha 150, 30 contos de réis é pouca coisa aqui, né? Então, ele pensa desta forma. E agora o José Pires vai apresentando outras alternativas para ele, né? Bolando outras ideias, né? E você já percebe que o José Pires, ele é como o Luís Soares, né? Porque você viu, a ideia que ele apresentou já dá para ver, né? Que ele é uma pessoa frívola, igual o Luís Soares, né? Que pensou ali mais na conveniência, no dinheiro, do que no amor de verdade, né? Então o José Pires dá outras ideias, e dentre estas outras ideias, ele lembra que o Luís Soares tem um amigo ali, tem um tio que seria um major, o tal do Major Luiz da Cunha Vilela. Este Major Luiz da Cunha Vilela, tio ali do Luís Soares, é um homem abastado financeiramente e não tinha filhos. E o Major Luiz da Cunha Vilela ali já conhecia e tal o Luís Soares já fazia um tempo que não ia visitar ele ali, né? E ele vê essa ideia ali, né, do José Pires, né? O José Pires apresenta a seguinte ideia: você não tem esse tio aí que é major? Esse tio seu, ele já é meio velho, né? Ele já está meio doente, né? Talvez ele já vá morrer logo ali. Por que você não se aproxima desse teu tio e conversa com ele? Pede uma ajuda para ele, conquista ele, e talvez ele torne você o melhor herdeiro dele, torne você o herdeiro principal da fortuna dele. Por que você não conversa? O que você acha dessa ideia? O Luís Soares pensa ali, olha, acho que é uma boa ideia, acho que eu vou me aproximar dele, tentar conquistar ele e ver se eu consigo virar o herdeiro principal. E assim eu recupero a minha vida boa, né? Recupero a minha vida boêmia e nada abstêmia. Então, o Luís Soares, com essa ideia em mente, ele já começa a planejar o próximo passo ali para se aproximar do seu tio major. Só que o problema é que o Luís Soares, ele sabe, né, que o tio dele já não vai muito com a lata dele. Por quê? Porque ele sabe que o tio dele sabe que o Luís Soares ali, ele é um cara que gosta de aproveitar a vida, que não quer trabalhar, que não quer levar nada a sério, né? Então, o Luís Soares, ele já vai, antes de se apresentar ali, antes de procurar o seu tio, o tal do Major Luiz da Cunha Vilela, ele começa a bular um plano e bular umas ideias, né? Ele começa a pensar num teatro para ele poder contar para o tio, para convencer o tio que ele está mudado. Então ele pensa bem, bola toda a sua estratégia e vai lá na casa. Num outro dia ele vai lá na casa do tio dele. E chegando lá, ele encontra quem? Ele encontra o seu tio, né, o Major, e ele encontra também a Adelaide. A Adelaide com quem ele namorou, tá? Então preste atenção na Adelaide, que a Adelaide vai ser importante para essa história aqui. Ela tem uma boa participação nesse conto. Então ele encontra o seu tio Major, encontra a Adelaide lá, e lá ele conta toda aquela historinha dele. Ele conta: ó tio, eu quero mudar, me ajude a mudar, eu quero ser um homem de verdade, eu quero começar a trabalhar agora, quero ser uma pessoa mais responsável, quero mudar esse estilo de vida que eu tenho. Conta todo um teatro ali para o seu tio, né? E o seu tio meio que compra essa ideia, né? Acha que de fato o sobrinho quer mudar e ele fica feliz com isso. Tanto é que ele arruma até um emprego ali, né? Ele arruma um emprego no governo para o Luís Soares, né? Aquele emprego sem nenhum pouco de nepotismo ou influência do seu cargo, né? Mas ele arruma um emprego, né? Você está entendendo, né? Então ele arruma um emprego e o Luís Soares agora começa a trabalhar ali, né? Começa a trabalhar e começa a viver a sua vida meio que certinho, mantendo aquele teatro para conquistar o seu tio. E ele vai vivendo a vida dele, e daqui a pouco a história agora começa a tomar um novo rumo aí, né? O que acontece? O tio dele, contente com o Luís Soares, né? O tio Major contente com o Luís Soares, ele chega no Luís Soares um dia e fala assim: ó meu filho, tem uma proposta para fazer para você aqui. Chega aí, vamos conversar. O que você acha de casar com a Adelaide? Veja bem, eu sei que vocês já namoraram, eu sei que a Adelaide gosta de você e nutre um sentimento por você. Se você casasse com ela, você me faria muito feliz, eu ficaria muito grato.
Aquilo para o Luís Soares não soou muito bem, porque como eu falei para vocês, ele nunca gostou da Adelaide. Quando eles namoraram, ele não fazia muita questão desse namoro. E não é do interesse dele casar com a Adelaide. Então, para não desagradar o tio, ele pega e fala, ó, pode ser, pode ser. Então ele fala isso assim, vamos pensar ali na frente, ali um pouquinho, esperar um pouco, daí eu caso com ela. Mas ele fala isso somente para agradar o tio, para não desapontá-lo, né? Para continuar ali nas graças do tio. E ele pega e vai empurrando esse tal desse relacionamento futuro com a barriga, né? Vai empurrando com a barriga e nunca acontece esse casamento aí. E agora vai acontecer uma das viradas na história, né? A Adelaide tenta se aproximar ali do Luís Soares, e o Luís Soares fica repelindo ela, não, vai para lá, eu não quero nada com você. E ela tenta de um jeito, tenta de outro, e o Luís Soares nada de mostrar esse sentimento por ela. E ela acaba ficando frustrada e fica triste com isso, né? E daí agora vai surgir um personagem chamado Anselmo. Anselmo é um fazendeiro rico, muito amigo do já falecido pai da Adelaide. E o Anselmo traz uma notícia a todos que estão na casa do Major. Estão ali presente o Major, a Adelaide, o próprio Luís Soares, e ele chega ali e traz uma história ali, né? E conta o seguinte ali. Ó, Adelaide, eu vim aqui deixar a sua herança. O seu pai, quando morreu, ele me tornou guardião da sua herança. E ele falou que após 10 anos era para eu estar aqui e deixar o restante da sua herança. E daí, Adelaide, mas como assim? A minha herança já foi dada, eram 30 contos de réis. Não, negativo. Esses 30 contos de réis ele deu para você no começo ali, mas ele falou que era para eu esperar 10 anos e agora trazer a herança para você de fato. Só que ele colocou aqui alguns requisitos que você teria que cumprir. E dentre eles era para você estar casada. E se você não estiver casada, era para você casar com o Luís Soares. E daí eu te daria esta herança, esses 300 contos de réis. 300 contos de réis, né? Já é 10 vezes mais do que ela tinha nos 30 contos de réis lá no começo que eu falei para vocês, né? E isso ali fez ali o Luís Soares ficar boquiaberto, né? Ficou boquiaberto, ficou espantado, 300 contos de réis. E de repente parece que o Luís Soares agora vai começar a querer se interessar pela Adelaide, né? Vai querer ficar com a Adelaide ali. Então pensa nessa coisa, né? Você já pensa na mente maquiavélica aí do Luís Soares, né? Então o Luís Soares ficou ali pensando, 300 contos de réis, e ela tem que casar comigo, então será que vai dar certo, né? E daí agora a história vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, e o Luís Soares agora começa a querer realmente nutrir ali, talvez, um falso sentimento pela Adelaide, né? E ele tenta se aproximar dela, mas ela agora começa a repelir ele. Porque ela foi rejeitada várias vezes e ela já entendeu que o negócio do Luís Soares é a herança dela, são os 300 contos de réis, e não o amor que ela tem por ele, e ele talvez amasse ela. Ela sabe que não existe esse amor do Luís Soares para ela, né? Então, pensando bem, o Luís Soares vai se aproximando e ela repele ele, se aproxima e ela repele ele. Até que um dia o Luís Soares se frustra e pergunta para Adelaide, Adelaide, o que está acontecendo? Por que você não quer casar comigo? Seu pai queria que nós casássemos, o seu tio quer que a gente case, a gente pode se casar e ser feliz. E daí a Adelaide não é bobo, não é nada, tá sabendo que o Luís Soares está de olho na herança dela, e ele chega ali, ela chega e dá a resposta para ele, tá? Dá uma resposta que foi até um recorte que eu anotei aqui para ler para vocês, tá? Um recorte aqui do conto, olha só. Adelaide sorriu e soltou lentamente estas palavras: 300 contos. É muito dinheiro para comprar um miserável. E deu-lhe as costas. Então, pensa, o Luís Soares ouviu isso e ficou assim com o olho estatalado, né? Ficou boquiaberto. Ele não esperava por isso, né? Vou ler de novo para vocês prestarem atenção. Ó. Adelaide sorriu e soltou lentamente estas palavras: 300 contos. É muito dinheiro para comprar um miserável. E deu-lhe as costas. Então, ali agora o Luís Soares, achando que estava com o jogo ganho, achando que ia conseguir casar facilmente com a Adelaide, deu com a cara na porta, né? Acertou com a cara na porta, com a cara na parede ali e, putz, perdeu a oportunidade de ficar com ela, né? Então, o Luís Soares já meio sem esperança ali, né? Fica na dele naquele momento, e daí o Anselmo lá vai conversar com a Adelaide, falar com a Adelaide, o Anselmo que era o guardião da herança dela,
De repente, num dia ele começa a conversar com ela: ó, minha filha, por que você não pega aí a sua herança aí que você tem nova, aí, esses 300 conto de réis, e não vai viajar para a Europa? Aproveita e leva o teu tio Major, que já melhorou da saúde, e vamos conhecer a Europa, aproveitem um pouco a vida. Vamos todos nós para a Europa, conhecer a Europa, viajar e gastar um pouco de dinheiro, aproveitar um pouco a vida, né? E daí a Adelaide, né, pensativa ali: mas que herança? Eu não tenho herança nenhuma. Eu não vou me casar com o Luís Soares, eu me recuso a casar com ele. E ela explicou toda a situação do porquê não queria casar com ele, né? Mas o Anselmo diz o seguinte: minha filha, essa herança é sua. Essa cláusula que seu pai colocou, pouco importa. Esse dinheiro é seu. Eu tenho muito dinheiro, eu não preciso desse dinheiro. Esse dinheiro pode ficar todinho para você e você aproveita a tua vida aí, tá? E vai gastar esse dinheiro. Para mim, tanto faz essa cláusula que ele colocou, né? E a Adelaide ali ficou feliz agora com os 300 contos de réis, sem precisar casar com o Luís Soares, né? E o Luís Soares ali, né, ficou ali ouvindo aquela situação, né? A Adelaide pegou essa dica ali do Anselmo e resolveu realmente viajar para a Europa, né? Ela, o tio dela, o Anselmo, todos viajar para a Europa, conhecer a Europa, né? Então, o Luís Soares, talvez numa última tentativa, não se sabe de qual tentativa, se de tentar se casar com a Adelaide, pegar um pouco dessa herança, ou se ainda tentar conquistar o tio, ou se talvez apenas aproveitar a viagem, ele também tenta ir nessa viagem, né? Só que o tio dele, o Major Luiz da Cunha Vilela, já estava ciente de todo o acontecido. A Adelaide já tinha deixado ele a par de tudo que ele pensava, de tudo que ele fez para ela, né? Então, o Luís Soares chega ali: eu quero viajar com vocês e tal, e o tio, o Major, diz: não, negativo, já arrumei o teu emprego aí, já você vai trabalhar aí no ministério, fica aí pelo ministério fazendo as suas obrigações, né? E o tio dele dá aquela tesourada nele então, né, e corta a viagem dele, né? E todos eles vão para a Europa, menos o Luís Soares. O Luís Soares fica aqui para trabalhar e continuar a vida dele, né? E nesta hora, agora você percebe, né, que o Luís Soares ali perdeu tudo que ele tinha, né? Perdeu a chance de casar com a Adelaide, perdeu a chance da herança dela, perdeu a chance de ser o herdeiro do tio, vai ter que trabalhar, que era o maior medo dele, que é a coisa que ele mais tem ojeriza na vida, que era trabalhar e fazer, ter aquela vida dura de verdade, né? Aquela vida que seja aquela vida de você trabalhar e ter as suas próprias coisas, né? Então ele não consegue nada disso, né? E ainda por cima levou um corte da Adelaide, né? A Adelaide praticamente deu um tapa na cara dele, né? Com aquelas palavras, né? Chamando ele de miserável e dizendo que ele só queria os 300 contos de réis, né? Então, diante dessa situação, com tudo perdido, né? Nós temos um final trágico aqui nesse conto. Porque o Luís Soares, como ele já não tem mais nada a perder, ele dá cabo à própria vida, tá? Dá cabo à própria vida ali e encerra com um fim trágico isso aqui, né? E ainda, para complementar, né, que nem eu falei para vocês, que tem um amigo dele, José Pires, que deu o conselho para ele, que eu já falei para vocês naquela hora que ele deu o conselho de ir buscar o seu tio, né, de encontrar o tio e conquistar o tio para ganhar a herança. O José Pires fica sabendo da morte do Luís Soares e nem sequer se preocupa, não dá a mínima, fica sabendo da notícia e vai aproveitar a vida dele boêmia, curtir a vida dele normalmente, né? Ou seja, o Luís Soares não teve nem as últimas palavras de consolo do seu tal amigo chamado José Pires também, né? Então veja que final cruel deste conto, tá? Então, o conto, a narrativa do conto era esta, tá? Lembrando a vocês aqui que eu contei o conto, fiz uma narrativa, mas as palavras que eu falei aqui não são as palavras exatas usadas do conto, tá? O conto tem palavras diferentes, aquela escrita poética do Machado de Assis, aquela escrita bonita do Machado de Assis, né? Então eu contei aqui a narrativa para vocês entenderem como era o conto. E algumas observações sobre este conto, tá? É que este conto, vocês vão perceber ali que dá para entender que ele faz parte da fase romântica do Machado de Assis, né? Vocês veem, né, que os bonzinhos foram para a Europa e o malvadão, a pessoa ruim, ficou sozinha e acabou ali num fim trágico, né? Então, típico de um conto romântico. Mas também cabe ressaltar que mesmo sendo ali da fase romântica, nós temos sempre aquelas pitadas do realismo, né? Aqueles puxões de orelhas, né? Aqueles, podemos dizer,
aquelas críticas sutis àquela sociedade da época, né? As críticas sutis que o Machado de Assis gostava de fazer. Como, por exemplo, o próprio personagem Luís Soares, que é um personagem frívolo, que é um personagem que só pensa no dinheiro e pensa na maldade das pessoas, que ele mostra um pouco da realidade como é a vida, né? Que nem todas as pessoas são pessoas boazinhas, né? Então, também aquela crítica do próprio personagem que é o bom vivan, né? Daquele personagem que não precisa trabalhar para ter as coisas, que não precisa dar o suor do seu trabalho, dar aquele suor do trabalho para conquistar as coisas, apenas curte a vida e aproveite e vive a vida da herança, né? Que é uma crítica também que o Machado de Assis faz daquela época, né? E ao ler ali os livros do Machado de Assis, tá? Vocês vão perceber que já tiveram, assim, outros personagens dele, né? Como, por exemplo, outros personagens parecidos com o personagem Luís Soares, corrigindo aqui. Então vocês vão perceber que há alguns personagens parecidos, como, por exemplo, o personagem Félix do livro Ressurreição, que também não trabalhava, vivia uma vida boa, tinha uma vida tranquila porque já tinha recebido uma herança. O Brás Cubas, também do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, também trabalhava. E o próprio Brás Cubas dizia que não precisou suar ali para ter uma vida boa, não precisou suar para conquistar, para viver a vida, né? Ele apenas vivia a vida tranquila, era deputado, fazendo serviço aqui, uma coisa ali, mas nunca precisou suar para ganhar dinheiro, né? Então, são personagens característicos do Machado de Assis que você vai encontrar na obra do Machado de Assis, tá? Vocês vão ver isso aí com muita... vocês vão ver vocês vão ver que é bem corriqueiro esse tipo de personagem na obra do Machado de Assis. Inclusive, isso é uma das coisas que eu gostaria de dizer para vocês aqui, é que quando vocês vão lendo Machado de Assis, quando vocês focam ali em um autor, vocês vão começando a perceber as nuances do autor, né? O que ele gosta de escrever, as características dos seus personagens, você começa a perceber que tem algumas coisas parecidas, algumas coisas que se encaixam, né? Então é bem interessante ler várias obras do mesmo autor. E é um conselho que eu dou para vocês. Quando vocês começarem a ler algum autor, seja contemporâneo ou seja clássico, leia várias obras desse autor que vocês vão começar a entender as características, o jeito que ele faz as coisas ali, né? A mão dele, a escrita dele ali, você vai perceber como que ele faz, você vai perceber as características, os personagens chavões que ele coloca, e é bem interessante, você aprende muito sobre o autor, você começa a se aprofundar realmente sobre o autor. Na realidade, eu estou curtindo muito ler os livros do Machado de Assis por causa disso, estou aprendendo muito ali, e são sempre leituras muito boas e agradáveis, tá? Agora, a pergunta que eu faço para vocês aí, tá? Já tendo dito tudo, é a seguinte: vocês já leram esse conto? Se vocês já leram, deixa para mim nos comentários. Também digam aí se gostaram do vídeo, se não gostaram, tá? Deixa a opinião de vocês é muito, mas é muito importante para este canal crescer, tá? E eu fico muito feliz aqui com vocês aí, comentando, tá? E ajudando o canal. Se inscrevam no canal, deixem o like. A inscrição e o like de vocês fazem total diferença para este canal crescer. É muito importante mesmo. E por último, naveguem pelo canal e vejam outros vídeos do canal. Uma visualização sua em qualquer outro vídeo deste canal ajuda muito este canal a crescer. E eu fico muito grato com vocês, tá? Inclusive, deixa eu até avisar para vocês, já temos outros vídeos do Machado de Assis aqui no canal. Então temos uma playlist ali, dá para você assistir a playlist e deixar a sua opinião e deixar o seu comentário, tá? Isso ajuda muito o canal, como eu falei para vocês. Por este vídeo era isto, muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.